Bom dia, crianças! Eu sou a professora Fafá. Estamos aqui para a nossa aula de Geografia com as turmas do 5º ano. E o tema da aula de hoje é as cidades e suas relações. As cidades são diferentes uma das outras e cada uma tem suas próprias características. De acordo com essas características, uma cidade pode influenciar outras cidades, o campo e até outras regiões. Com o crescimento das cidades, a influência das atividades urbanas sobre o campo aumentou. Porém, isso não fez com que o campo e as atividades econômicas típicas do espaço rural desaparecessem. Os espaços urbano e rural continuam interagindo por meio de investimentos, da troca de produtos e de serviços e pelo fluxo de pessoas. Essa interação entre as cidades e o campo, e também entre as próprias cidades, aumentou e foi transformada pelos avanços tecnológicos nos meios de comunicação e de transporte. As cidades se relacionam uma com as outras, formando uma rede urbana. Uma rede urbana é composta de um conjunto de centros urbanos que se articulam entre si por meio de fluxo de pessoas, mercadorias, informações e recursos financeiros. Com base na análise do poder de atração e de influência que uma cidade exerce sobre outras cidades e espaços, o IBGE fez uma classificação das cidades brasileiras, criando uma hierarquia entre elas. De acordo com a hierarquia feita pelo IBGE, as cidades podem ser classificadas em 5 categorias: metrópoles, capitais regionais, centros subregionais, centro de zona e centros locais. Vamos ver agora cada categoria. Metrópoles, cidades de grande porte, com muitos habitantes e uma grande área de influência. As metrópoles concentram serviços diversificados e especializados, como hospitais de alta complexidade, grandes universidades, centros culturais e sedes de empresas. A cidade de São Paulo é a maior metrópole do Brasil e tem importância nacional e internacional. Essa metrópole tem grande importância no comando de diferentes atividades econômicas. Capitais regionais. Cidades que exercem grande influência regional e que apresentam ampla variedade de atividades de comércio e de serviços, como algumas especialidades médicas, universidades e centros culturais. A cidade de Porto Velho foi classificada como uma capital regional e exerce influência principalmente no estado de Rondônia, parte do Acre e no sul do Amazonas. Centros subregionais. Cidades com menor número de habitantes que as capitais regionais. Os centros subregionais atraem pessoas, geralmente do mesmo estado, em busca de serviços mais especializados. A cidade de Lages, no estado de Santa Catarina, é considerada um centro subregional e exerce influência sobre um centro de zona e alguns centros locais. Centros de zona são cidades menores que os centros subregionais e que oferecem atividades de comércio e de serviços básicos, como escolas, postos de saúde, mercados, lojas, etc. A cidade de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul, é considerada um centro de zona e exerce influência sobre alguns centros locais do seu estado. Centros locais, cidades pequenas com poucos habitantes e que influenciam apenas as áreas rurais do próprio município.
Os moradores dos centros locais buscam médicos, farmácias e outros serviços em cidades maiores. A cidade de Gonçalves, no estado de Minas Gerais, é um centro local. Então, crianças, como vocês observaram o nosso conteúdo, as cidades e suas relações, nós temos aí as atividades no nosso livro didático, onde as tias vão estar orientando, tá certo? Eu espero que vocês tenham aprendido algo nessa aula, tá certo? E até a próxima aula.